E o título de hoje, lição de quinta-feira, cumprimento profético. Olha só, tem um comentário de Ellen White, quando ela fala a respeito de Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que ela fala o seguinte, ó: ao perder o primeiro amor, está falando da igreja de Éfeso, o início ali do cristianismo, fala assim, ó: ao perderem o primeiro amor, aumentaram o seu conhecimento de teorias científicas originadas pelo pai da mentira. Então vamos entender o seguinte: todo conhecimento científico, ele é errado? Não. Nós temos muita coisa boa que, inspirada por Deus, o homem desenvolve, faz bem para a humanidade. Só que também, quando a gente lê esse versículo aqui, a gente entende esse comentário de Ellen White, a gente percebe que tem muita coisa que o originador é o próprio pai da mentira, o próprio Satanás. Então, assim, olha, a gente precisa ficar muito ligado o que é o certo e o que é o errado. Lembra que a gente falou ontem sobre Daniel, exposto a muitos pensamentos, coisas bonitas, mas que não estavam corretas? Então, a gente precisa olhar para a história e perceber exatamente quais foram esses entendimentos ditos científicos que tiraram inclusive as pessoas do prumo de Deus, da reta de Deus, do caminho de Deus, do trilho de Deus. Agora, se eu pudesse colocar um título para a lição de hoje, eu colocaria, sabe qual? Eu falaria o seguinte: pequenos desvios. Sabe por quê? Todo pequeno desvio, no final ou no caminho, se transforma num grande desvio. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte: quando tem alguma explicação científica que não está baseado na Bíblia e outras pessoas com outras cosmovisões, elas falam a respeito disso, eu preciso respeitar. Qual que é o problema? O problema é quando alguns desses ensinamentos a gente começa a importar para o cristianismo e a gente começa agora a querer, a partir da plataforma do Evangelho, a partir da plataforma da Bíblia, querer agora justificar esses pensamentos. E aí a gente começa com pequenos desvios. Eu vou dar algumas explicações. Por exemplo, quando os teólogos começaram a aceitar de que, na verdade, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 não era exatamente como estava descrito na Bíblia, mas existiam milhões de anos, nós éramos frutos da evolução. Enquanto os evolucionistas estavam falando sobre isso, beleza, vamos respeitá-los. Mas a partir do momento que eu começo a trazer isso para a Bíblia, para o meu entendimento do Evangelho, a gente começa a se complicar. O que aconteceu? Hoje são pouquíssimas, vou repetir, hein? Pouquíssimas as denominações que acreditam em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. E aí a gente olha e percebe que no dia a dia, várias dessas filosofias, elas começam a vir para dentro da igreja. E alguns começam a dizer que nós precisamos fazer uma releitura do Evangelho, uma reinterpretação do Evangelho. E por trás dessas palavras bonitas, lacradoras de internet, está toda uma ideia de que a gente começa a sair das plataformas do Evangelho verdadeiro e começa a ir para outras plataformas que não vieram do entendimento de Deus. Então, nesse momento, eu oro por mim e oro por você, para que nós tenhamos, sim, uma clara visão do que Deus quer para nós. Porque o erro, ele é sutil e muitos desses pequenos desvios estão começando a fazer parte do dia a dia das nossas igrejas e nosso entendimento a respeito da Bíblia. Olho aberto e que Deus nos abençoe.